Começando agora mais um programa Despertar em Família. Eu tô amando dividir com vocês todos os conteúdos, todas as mensagens aqui na TV RVC. Que Deus abençoe todos vocês. Então, vamos, que hoje nós temos um convidado muito especial. Mas antes de chamar o meu convidado, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, em especial Ana Lu Móveis, Dani Policarpo, Ering, Arezo, Shopping Pátio Pinda. É isso aí. Então, quero convidar agora, aqui, no nosso estúdio, o professor formado em teologia, sociologia, história e muito mais que ele vai contar para vocês, esse vasto currículo, que veio aqui especialmente para falar de um assunto muito importante, o diálogo entre a família. Então, a importância do diálogo. Como que está hoje? Na sua casa, será que vocês têm tempo para esse diálogo saudável? Como que funciona? Como que é a rotina de vocês? Então, eu quero convidar aqui agora o André Moreira. Vem para cá, André. Olá. Olá, que honra ter você aqui. A honra é minha. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua presença. Por favor, senta aqui com a gente, que eu tenho certeza que o pessoal que está nos acompanhando em casa quer muito saber sobre o tema que nós vamos abordar aqui hoje, falando sobre o diálogo em família. Mas antes, André, se apresenta para o pessoal que está em casa, fala um pouquinho do seu currículo, né? Esse professor tão querido, conta pra gente. Tá bom, vamos lá. Tudo bem, gente? É um prazer estar aqui com vocês, participando. Meu nome é André, a Vanessa falou. Eu sou formado em teologia, filosofia, sociologia e história. São áreas que eu gosto mais, áreas que eu sou apaixonado, e eu comecei fazendo filosofia e depois eu fui estudar teologia, que tem a ver com a minha confissão de fé, com a minha crença. Aí fui fazer história porque eu gosto do tema, fui fazer sociologia porque eu gosto do tema, e eu percebi que eu posso me debruçar sobre esse tema, né? Sobre essas áreas de uma forma muito, muito bacana. E eu sou especialista também em aconselhamento pastoral, que é uma das áreas que eu tenho atuado há muito tempo, né? Como voluntário, enfim, é um campo que eu gosto mais e que toca o meu coração. Olha que bênção! Estamos aqui, com um pastor também, que veio aqui para pastorear o nosso coração e falar com você que está aí em casa sobre um assunto muito importante. É muito bom ter você aqui, André. Obrigado. André, agora eu quero que você fale um pouquinho sobre a teologia, como que a teologia e a vida familiar estão assim entrelaçadas. Fala um pouquinho sobre isso. Bacana. Quando a gente fala em teologia, a gente pensa em formação para ser um pastor, para ser um padre, para ser um voluntário numa igreja, e que não é verdade. A teologia ela pode contribuir muito para a vida das famílias, porque ela faz uma reflexão sobre fé, sobre espiritualidade. Não importa qual seja a religião da pessoa, se você olhar para a teologia, você vai pensar em espiritualidade. Então ela é fundamental para as famílias, né? Principalmente no século XXI, que a gente vive um mundo tão tenso, um mundo tão antagônico, né? As pessoas brigando. Pensar em espiritualidade, pensar em conexão vertical, né? Que é uma conexão com o céu, com o sagrado, é fundamental. E a teologia ela contribui para isso, para te ajudar a refletir. Eu costumo dizer que quem pensa realmente filosofia de verdade, né? Quem pensa e pratica teologia de verdade, é impossível que ela não viva na prática os valores morais que ela está estudando, que ela está se debruçando para refletir. Então você pensa, por exemplo, no cristianismo, você pensa em fé, caridade, amor. Se você pensa sobre isso, não tem como você não praticar isso, né? É impossível, a não ser que você seja muito frio. Sim, e como é importante, esse assunto, essa fé, essa espiritualidade, principalmente no mundo em que nós vivemos, pensando em saúde mental, como que isso está ligado a essa fé,
a essa crença, né, a esse Deus tão poderoso que nós temos e que nós sabemos que sem Deus nada somos. Sim. Então, o quanto é importante, né, o estudo da palavra de Deus, né, a gente ter essa comunhão com Deus, com o Espírito Santo, porque eu acredito que quando a gente está alinhado, quando a gente tem esse tempo de qualidade, né, essa comunhão com Deus, a nossa vida flui, né? Tudo vai muito bem. A saúde mental, né, que a gente tanto fala nos dias de hoje, principalmente com jovens, para quem tem em casa, crianças aí na adolescência, a importância dessa fé para essa saúde mental aí, para essa formação do jovem. Você também como professor, né, que tem contato com vários adolescentes aí no seu dia a dia, o que você tem sentido nos dias atuais nessa questão da fé, da saúde mental, né, em sala de aula? Você acha que os alunos estão vindo assim com uma fé, dispostos, né? Ou assim, a gente vê crianças assim que nem frequentam, né, uma igreja, não tem o hábito de ler a Bíblia, não tem um exemplo em casa. Então, o quanto isso é importante para o futuro do seu filho? É fundamental. A gente vê cada vez mais crianças desconectadas de uma religiosidade, de uma espiritualidade. E isso é muito triste, porque você vê quanto isso faz falta hoje para os adolescentes, né? Eu vejo com muito assombro ainda hoje acontecendo coisas que a gente via acontecer no passado, né? Nas gerações passadas. Consumo de drogas, gravidez na adolescência. E são coisas que a gente, em tese, acha que não acontece no século XXI, mas infelizmente parece que é cada vez pior, cada vez mais intenso. E a espiritualidade, a religiosidade, ela vai contribuir para combater isso, né? A gente sabe que problemas vão acontecer, né? Vão continuar acontecendo com religiosidade ou sem religiosidade, né? Depressão, crise de ansiedade, tudo isso vai continuar. A diferença é como você enfrenta isso. Você pode enfrentar isso sozinho ou você pode enfrentar isso com o apoio de uma comunidade, com o apoio da oração, de uma vida devocional, buscando o Espírito Santo, tendo essa comunhão com Deus, que na ciência da religião, de uma forma mais tradicional, conservadora, formal, a gente vai chamar de conexão com o sagrado. Mas a gente que tem uma fé cristã viva e prática, a gente sabe que isso é a presença do Espírito Santo, né, na nossa vida e para a nossa vida também, para nos ajudar na caminhada. Verdade. E André, assim, qual é o conselho que você dá, né, na questão, como nós falamos no início do programa, do diálogo em família, né? Qual é o conselho que você deixa aqui para as famílias, né, a orientação, né, esse aconselhamento pastoral sobre o diálogo na família? Bom, diálogo é fundamental. Diálogo é essencial para que a gente faça parte da vida das pessoas, para que a gente possa conhecer as pessoas. Sem diálogo, a gente não consegue conhecer o outro, né? Então, o diálogo é um exercício. A gente não vai na academia para fazer exercício, para manter o corpo em dia, para ter uma saúde legal. O diálogo é a mesma coisa, a gente precisa exercitar o diálogo. Para que ele seja bom, para que ele seja pleno, a gente precisa exercitar. Então, todos os dias, mesmo quando é difícil, a gente tem que dialogar. Verdade. E hoje, com essa era digital, filhos em telas, né? A gente até ouve falar que tem alguns filhos do quarto, filhos que se escondem, que não tem esse diálogo com o pai, com a mãe, com os familiares. Como isso tem afetado, né, a nossa juventude, afetado o futuro, né, da nossa juventude? Então, no próximo bloco, vocês vão acompanhar aí mais aconselhamentos, né, e como que essa questão de telas, de filhos, né, no quarto, sim, afeta, né, a vida dessa criança, desse adolescente, e como que é importante começar desde cedo esse diálogo com o seu filho. Então, o André vai continuar aqui com a gente e daqui a pouco nós voltamos do intervalo e você vai conferir mais dicas aqui importantíssimas para você e sua família. Até daqui a pouco!
programa Despertar em Família. E hoje estamos aqui com um convidado muito especial, formado em teologia, faz aconselhamento aí para as famílias. Então, estamos aqui com o André Moreira. Ele que também é professor, tem muito contato com os jovens, né, no dia a dia, no seu trabalho. Também tem uma família muito maravilhosa. Aproveito para deixar um beijo para a Ana, que está em casa nos assistindo. Depois tem uma surpresa aqui no final, né, da Mari, que é filha do casal. E nós estamos muito felizes em ter vocês aqui conosco. Hoje, em especial, nós estamos falando sobre a importância do diálogo em família e como que esse diálogo tem ficado cada vez mais escasso nos lares. Por quê? Muito excesso de telas, filhos no quarto, e o quanto isso tem afetado essa geração. E nós, como educadores, né, nos preocupamos com certas atitudes, hábitos que vêm aí tomando conta dessa geração. Então, agora eu, né, te pergunto, André, fala um pouco mais para a gente sobre essa questão do uso do celular inadequado, né? Como que o pai pode fazer esse resgate aí do filho, que muitas vezes está preso aos jogos, né, virtuais. Então, né, dá um aconselhamento para a gente aí que está em casa, para nós aqui, quanto família. Quando eu olho para a tecnologia, eu penso na tecnologia, eu vejo quanto ela é positiva e quanto ela é rica. No entanto, ela traz um paradoxo nela, né? A tecnologia é paradoxal. Quando você pensa em celular, né, redes sociais, né, meios de comunicação, aplicativos para mensagem, são sensacionais. Mas eles têm um grande problema, porque eles afastam as pessoas próximas, né, eles aproximam as pessoas distantes e afastam as próximas. Ele coloca as pessoas num nível de segurança, né, num meio do caminho ali, onde as pessoas elas não vão te incomodar tanto, né? Se alguém, por exemplo, te pressionar, fazendo alguma pergunta desconfortável pelo WhatsApp, você vai lá e bloqueia a pessoa. Se ela te chama numa rede social como Instagram, você pode bloquear essa pessoa também, você deixa de acessar as redes sociais se isso te incomoda. Então, a tecnologia ela é muito positiva, porque eu consigo falar com o meu amigo, por exemplo, que hoje está lá na França, né? Mas para falar quando a minha esposa diz que o almoço está pronto, ela me manda uma mensagem, né? Se eu estou na escola ou no escritório, ela me manda uma mensagem pelo WhatsApp. Então a gente vê que esse é o grande problema das tecnologias. Elas equilibraram as distâncias, mas de tal forma que as pessoas elas começam a se blindar, né? Eu não vou dialogar, né? Eu vou dialogar até o meu limite. Se me incomodar, eu bloqueio a pessoa. Com jovens é a mesma coisa, né? Com os filhos é a mesma coisa. Se a gente não toma cuidado, você acaba terceirizando a gestão do seu filho de tal forma que ele passa a ser gerenciado, a ser cuidado pelas redes sociais, pelo celular, né? Que pai hoje nunca fez, pelo menos uma vez na vida, né, de deixar o celular com o filho, né, para o filho ficar ali quietinho, prestando atenção. A gente sempre faz isso. Então é um risco muito grande, a gente tem que tomar cuidado. Sim. Porque a tecnologia ela é positiva, mas ela precisa ser dosada, né? Caso contrário, ela vai trazer grandes malefícios à saúde, até à saúde mental da criança, né? Dos nossos filhos. Aumentando aí a ansiedade também nas crianças desde cedo. E até estudos apontam, André, sobre o TDAH, né? Sim. O transtorno do TDAH. Sim. Hoje, com esse excesso de telas, muitas vezes a criança é diagnosticada com algo que, né, muitas vezes nem é o TDAH, mas essa ansiedade, né, essa falta de controle por conta do excesso da tela. Fora que é muito perigoso, né, porque você não sabe quem está ali atrás da tela. Você coloca um vídeo no YouTube, coloca lá uma musiquinha, né, cristã, para o seu filho escutar, mas de repente aquele vídeo ele muda automaticamente. Sim. E nós sabemos que hoje em dia as famílias estão sendo bombardeadas de assuntos, de vídeos com mensagens subliminares, Sim. né? Às vezes de todos os níveis, as pessoas usam desenhos infantis com mensagens, com vozes diferentes. Então, você abre ali uma janela para sua casa
que muitas vezes você pode fechá-la e ter um tempo de qualidade com a sua criança, evitando esse excesso de telas. A gente sabe que hoje em dia nas escolas, cada dia mais está aumentando atividades, né? Sim. Sistema online, portal, que a criança tem que acessar. A gente já vê aí nos anos iniciais, Sim. e até mesmo na educação infantil, alguns, né, materiais que já trabalham com isso. A tecnologia faz parte da nossa vida, né? A gente precisa tomar cuidado. Você falou do subliminar. Na maioria das vezes nem é tão subliminar assim, né, Vanessa? A gente vê umas coisas que são até assustadoras. Sim. Né? E eu digo para as pessoas ao meu redor sobre isso, né? Eu acho triste quando falam para nós cristãos que nós devemos tomar cuidado com o que nós falamos sobre as nossas crenças, né? Você não pode ensinar isso para o meu filho, você está privando ele do crescimento, da educação. Mas o meu filho pode ser bombardeado o tempo todo com críticas à minha fé, com críticas aos meus valores. Eu acho que é triste demais, para dizer o mínimo, né? E a gente tem que monitorar, temos que nos posicionar também. Evidentemente que a gente não pode ser radical e agressivo, né, violentos, mas nós precisamos sim nos posicionar contra esse tipo de cultura que banaliza, né, a generalização de tudo que é nocivo para as nossas crianças. Então a gente tem que se posicionar de forma convincente contra esse tipo de coisa. Sim, e nada melhor, né, André, do que buscar dentro da palavra de Deus conselhos, né? Ler a palavra de Deus com seu filho, comprar aí uma Bíblia ilustrada, se for uma criança ainda, né, nessa fase inicial da infância, porque é tão importante a gente ensinar esses valores, né? Essa palavra de Deus, essas histórias, né? História da criação, Arca de Noé. Será que você tem tido tempo para ler essas histórias com a sua família, né, com a sua criança? Porque será que você mesmo, enquanto pai, mãe, tem lido a Bíblia? Tem dado exemplo para o seu filho, para os seus familiares, o quanto é importante para a nossa saúde, né, emocional, física, completamente, porque Deus é tudo, né? Sem Deus nós não somos nada. E principalmente no nosso lar, Deus tem que ser ali a prioridade, tem que ser o centro. Então, o quanto é importante. Fica essa dica aí para você, papai e mamãe. Eu tenho uma filhinha de 5 anos e ela ama ouvir as histórias bíblicas. Quando ela vai, né, à igreja conosco e tem a salinha infantil. É bom demais. Como é importante, você volta com a criança contando sobre o que ela aprendeu. A história de Adão e Eva, do pecado, do fruto. Gente, isso é muito bom. Sim. E são memórias que a criança vai levar para o resto da vida. Para a vida toda, né? E a gente tem que lembrar também os pais, não é terrorismo isso que eu vou dizer, mas é importante a gente dizer para os pais que se você não ensinar o seu filho, se você não trouxer valores para o seu filho, alguém vai trazer, né? E a gente tem que tomar esse cuidado, né? Fale com o seu filho, traga a palavra, né? Traga Deus para o diálogo. Quando a gente traz Deus para a mesa, para o nosso diálogo, tudo muda, né? Se faz a diferença por completo. Então a gente tem que cuidar disso também. Sim, isso mesmo. E no próximo bloco a gente vai falar aqui algumas dicas para você pensar, refletir aí na sua casa como que está sendo, né, o horário do almoço, o que você pode fazer para ter esse diálogo a cada dia mais com seu filho. Voltamos aqui no programa Despertar em Família com um papo muito bom, gente. Diálogo em família, como que tá aí na sua casa? Hoje com o nosso convidado André Moreira, que veio aqui para falar especialmente sobre isso. Ele que aconselha famílias e faz todo um trabalho familiar aqui na região. Então, André, para a gente fechar assim, esse bloco, né, esse assunto, dá algumas dicas, né, de atitudes, né, na vida familiar, no dia a dia, nessa correria de trabalho, dos pais, dos filhos estudando. Quais são as dicas que você deixa para melhorar essa qualidade no diálogo em família? Conta pra gente.
Ah, legal. Quando a gente fala em diálogo, quando a gente fala em restaurar a comunicação em família, as pessoas elas pensam que é muito difícil, que é desafiador. De fato é desafiador, mas não é difícil. A gente tem coisas que a gente pode fazer e que vão restaurar a comunicação, né? Talvez você já tenha perdido a comunicação na sua família, mas coisas simples elas podem transformar a realidade do diálogo em família, né? E eu costumo sempre falar sobre isso. Uma das primeiras coisas a gente já falou um pouquinho, né? Que é o exercício, fazer, né? Eu preciso fazer, eu preciso querer fazer. Às vezes o diálogo ele vai ser difícil, ele vai ser dolorido, mas ele é necessário, ele é essencial. Outro ponto que é fundamental para a gente estabelecer o diálogo é ter tempo de qualidade, né? Tempo de qualidade em família. Mesa, né? Por exemplo, faça uma refeição diária com toda a família, né? Faça pelo menos uma refeição. Desde que eu me casei, mesmo antes da minha filha, a gente sempre teve o hábito de fazer refeição juntos, eu e minha esposa. Então a gente sempre tinha ali um momento para poder dialogar. E hoje a Mariana ela sente falta disso quando não acontece, né? Às vezes a gente na correria vai fazer uma coisa ou outra, ela pergunta, mas a gente não vai fazer juntos? Então a gente sempre se senta à mesa. E é na mesa que a gente faz o diálogo. E uma coisa importante, quando a gente vai para a mesa, é importante que a gente não leve o celular, né? É um tempo nosso ali, é um tempo do pai, da mãe, dos irmãos, é aquele tempo que você está convivendo, dando qualidade para o diálogo, investindo o seu tempo. Então é muito importante que esse tempo ele aconteça sempre, uma vez por dia, por mais que seja desafiador. Precisa ser o café da manhã? Não necessariamente. Precisa ser o almoço? Não. Mas crie esse exercício, né? Sem celular, como eu já falei, e, sobretudo, estejam atentos àquilo que cada um vai falar, né? Efésios 4:29 fala sobre o diálogo, né? Fala a importância da gente dialogar. Tiago 1:19 fala o quanto a gente tem que ser atento também. É mais importante ouvir do que falar, né? E sobretudo, ouvir uma coisa que não te agradou, ouvir uma coisa que te irritou, né? O filho falou, ai pai, eu fiz isso. Não exploda, né? Não jogue no lixo aquele tempo de qualidade. Converse, tente entender o que aconteceu, né? Tente ouvir primeiro para depois poder realmente você chegar a uma conclusão. Se tiver que fazer um castigo, aplique um castigo. Se tiver que tomar uma atitude, conversar com alguém depois, converse. Mas ouça primeiro e depois reaja. Respire, né? Inspire, acalme o coração para depois ter uma reação, né? E isso é muito importante. Eu acredito que é isso, né? A gente se afastar da tecnologia, exercitar diariamente o diálogo, ter um tempo de mesa, isso enriquece muito, faz a diferença. Nossa, quanta coisa boa, né? Quantos conselhos nós estamos ouvindo aqui nesse programa. E eu quero levar esses conselhos para a minha vida também, né? Reforçar, e às vezes na correria do dia a dia a gente acaba esquecendo, mas sentou à mesa, prepara uma linda mesa aí para sua família, porque tem gente que fala que só arruma a mesa quando tem visita, né? Mas o convidado mais especial, né, é a sua família ali com você. Sim. Então, que a gente possa refletir sobre isso. André, veio na minha mente agora, falando de família, né? Às vezes quem está assistindo tem alguma dificuldade aí com a paternidade, né? A maternidade, ou que guarda algum rancor, né? Algo que aconteceu, que precisa liberar o perdão aí nessa questão de filho, né? De pais. Você tem um conselho para deixar para quem está assistindo Sim. e tem uma dificuldade, né, em lidar com seus pais? Uma falta de perdão, né? Como liberar o perdão, porque eu acredito que pai, mãe, é tudo na nossa vida também, né? Foi Sim. Deus que escolheu para cuidar, né, da nossa vida ali, formar. Então, se você está passando uma dificuldade aí com a paternidade, a maternidade, deixa um conselho, né, para esse filho ou para esse pai, como que eles podem aí pensar nessa reconciliação, nesse perdão, que é tão importante. Legal. Pode ser chocante o que eu vou dizer, né, sobre isso, mas reflita, pense depois, porque é uma verdade que eu aprendi na prática. O perdão, ele não é uma escolha, ele é um dever.
eu tenho que perdoar. O perdão é uma obrigação. O perdão é um exercício que eu pratico compulsoriamente. O que significa isso? Eu preciso perdoar. Se você foi magoado pelo pai, se você foi magoado pela sua mãe, você precisa perdoar para que você possa se sentir bem de novo. Porque a falta de perdão, ela faz mal só para a gente. A outra pessoa, ela não percebe, às vezes ela nem percebe o mal que ela fez, né? E a gente vê como tem famílias que são destruídas por conta da falta de perdão, da falta de diálogo, da falta dessa abertura. E quando você perdoa, o benefício que o perdão gera é muito maior para você do que para aquela pessoa que te ofendeu, né? Então é essencial trabalhar, é essencial entregar isso, né? Perdoar, para que você possa se sentir bem também. Olha que mensagem maravilhosa, né? Que a gente possa refletir bastante aí e procure sempre a palavra de Deus, que lá tem todas as respostas que você precisa. Estamos chegando ao fim do nosso programa, mas olha, com certeza o programa de hoje trouxe um despertamento para você e sua família. Quero convidar agora para a gente encerrar aqui a Mari, que é filha do André. Vem para cá, Mari, ela que está acompanhando aqui nos estúdios. Ela tem que participar, né, gente? Ó, despertar em família. Então, nós estamos aqui em família. Vem para cá, Mari, né? Ela com seu paizão, aproveitando, né, a presença da Mari aqui. André, deixa uma mensagem, né, para as famílias de esperança, para a gente poder finalizar aqui o nosso programa. Claro, claro. Você que está assistindo agora, se você está passando por um problema familiar, se você tem tido dificuldade em dialogar, não desista da sua família. Não abandone aquilo que você recebeu. Família é um presente, é algo especial que pode transformar realidades, né? A gente pode mudar a situação da nossa família. Então, não desista daquilo que você recebeu, porque é o maior presente que você tem na Terra. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente pensa em salvação, em vida eterna, que são presentes que Cristo nos deu e que ninguém vai tirar da gente. Mas a família é algo que a gente tem aqui, de imediato, é um pedacinho do céu. Talvez você diga, minha família não é um pedacinho do céu, mas ela pode ser para a sua vida. Basta você querer dialogar, você querer buscar isso. Evidentemente, existem outras coisas que precisam contribuir para isso, mas não desista da sua família, ore pela sua família, dialogue, converse com a sua família, e eu tenho certeza que aquilo que está ao seu alcance e que pode mudar, vai ser mudado com certeza. Amém, é isso mesmo. Então, cultive aí a sua família. E até o próximo programa. Agradeço demais a sua presença, eu que agradeço, André. Foi um prazer. Mari, Ana, um beijo para você, viu? Estou te esperando aqui no próximo programa. Essa família abençoada que nós amamos e nós estamos muito gratos pela vida de vocês. Muito legal. Obrigado. Tchau, pessoal que está em casa. Até o próximo Despertar em Família. Tchau. Tchau, tchau.